Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui mais uma vez no momento da palavra de Deus. Estamos aqui meditando na palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 13. Eu já quero estar te convidando para estar conosco até o final desse vídeo e no final você deixa o seu comentário. Eu vou estar lendo aqui esta passagem no livro de Atos, capítulo 13, onde diz: e na igreja que estava na Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então este é o chamado, desses profetas aqui, que Deus estava ali levantando essa igreja na Antioquia, que já tinha doutores. Era uma igreja ali missionária, que já tinha assim líderes, Tinha grandes líderes, era rica em líderes, porque quem estava lá, ela havia profetas e doutores. Barnabé, Simão, o Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Saulo estava ali. E foi o ponto de partida de Paulo, quando Paulo recebeu esse chamado, Foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios. Juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e imposição de mãos, ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Que coisa linda, Maravilhosa. O início de Paulo, a trajetória que ainda era Saulo, Ele estava ali obedecendo o chamado. Eles jejuaram através do jejum e oração. Deus ali, bradou o nome de Saulo para que ele fosse sair e fundar igrejas. Então foi a primeira viagem missionária de Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Eles pregaram em Chipre. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Mais adiante pregou na sinagoga de Antioquia e Pisídia, onde os judeus lhe fizeram oposição. Ali começou oposição a Paulo, a perseguição. E ao mesmo tempo os gentios alegraram-se e creram, e o Espírito Santo se fez presente ali. Coisa linda, maravilhosa, a atuação do Espírito Santo já convencendo as pessoas, transformando corações ali, E mesmo aconteceu em Icônio, em Listra, em Derbe, o trabalho de evangelização e a implantação de igrejas. Há muitos desafios, quando vai se plantar uma igreja, fundar uma igreja. Mas naquele tempo ali foi muito difícil. Até os dias de hoje já é difícil a gente fundar uma igreja alicerçada, uma igreja abençoada. Imagina naquele tempo a qual o povo dos gentios ali, eles não aceitavam, Mas o trabalho foi árduo, Teve muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros a rejeitam, outros ainda zombam do trabalho de implantação de igreja. Não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Quem dá o crescimento na obra de Deus é o Espírito Santo. Por isso nós não podemos desanimar, não podemos parar,
Não precisamos entristecer o nosso coração, porque quem vai fazer a obra, quem vai dar o resultado, vai ser através do Espírito Santo. Então nós vamos ver aqui a segunda viagem missionária de Paulo. Na segunda viagem, depois do Concílio de Jerusalém, Paulo, ele visitou igrejas já plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito Santo. Mais uma vez, a atuação do Espírito. Quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. O interessante é quando nós damos ouvido à voz do Espírito Santo. Quando nós temos essa intimidade com o Espírito Santo, somos sensíveis à voz do Senhor. E Paulo ele ouviu essa voz de que dizia: passa a Macedônia e nos ajude. Ali no livro de Atos, capítulo 16, no verso 9. Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Lista, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Efésio e outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo, e inúmeras igrejas foram plantadas. Olha que viagem maravilhosa que Paulo fez, essa segunda viagem dele, onde ele visitou vários lugares e várias igrejas foram ali implantadas, foram plantadas ali, foram levantadas pela direção do Espírito Santo. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Quando a nossa visão, nós temos uma visão ampliada do Espírito Santo, a obra de Deus ela cresce. Então, por isso devemos fazer tudo na direção de Deus. Não podemos sair da direção de Deus. Vai abrir uma igreja, vai inaugurar uma igreja, vai levantar uma igreja. Tem que ser na oração, no jejum, assim como eles fizeram aqui no livro de Atos. Oraram, jejuaram e Deus ali fez o chamado e chamou aqueles profetas para realizar a obra de Deus. Então, no início da primeira viagem de Paulo, a igreja estava envolvida no envio de Paulo e Barnabé. Mas o plano de Deus, porque Paulo e Barnabé foram a tais lugares que o Espírito Santo dirigiu. Eles foram dirigidos pelo Espírito Santo na primeira viagem. Na segunda viagem, eles estavam ali, E eles seguiram pelas estradas do Império Romano, e o que tornou a viagem mais fácil. E visitaram populações e centros culturais importantes, a fim de alcançarem tantas pessoas quanto fosse possível. Foram às cidades que possuíam sinagogas, falaram primeiro aos judeus, com a esperança de que esses recebessem a Jesus como Messias e ajudassem a divulgar as boas novas aos demais povos. Então eles não temeram, saíram e pregaram a palavra em vários lugares, em várias sinagogas. E Paulo e Silas iniciaram uma segunda viagem missionária, como a finalidade de visitar cidades onde Paulo já havia pregado. Mas desta vez, eles fizeram um trajeto maior por terra e não por mar. Viajaram ao longo da estrada romana, por um desfiladeiro, em meio a montanhas que ligava a Cilícia às cidades de Derbe, Lista e Icônio, a noroeste, e o Espírito Santo lhes instruiu a não irem à Ásia. Por esta razão, dirigiram-se a Bitínia, no norte. Novamente,
o Espírito Santo lhes disse: não. Então passaram pela parte ocidental, por Misa, a fim de chegarem à cidade portuária de Troade. Olha a obediência do apóstolo Paulo. Quando o Espírito Santo disse não, eles não foram. Eles tiveram que dar a volta e ir por outro caminho, porque ele obedeceu à voz do Senhor. Então, o segredo para nós fazermos a boa obra, para nós evangelizarmos e ganharmos alma para a igreja, né? Para fundar uma igreja, para ter uma igreja alicerçada, precisamos ouvir a palavra do Senhor, dar ouvido ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo dizer sim, então a gente prossegue. Se ele falar não, então vamos parar e esperar a segunda ordem. Vamos fazer tudo na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo estava instruindo Paulo, e Paulo ali ele fez uma obra missionária maravilhosa, porque eu me maravilho, eu amo ler essa história de Paulo, porque Paulo, depois que ele se converteu, ele era um homem sábio, ele já era sábio, um homem instruído nas leis, mas ele era perseguidor da igreja. Olha o que Deus fez na vida de Paulo, transformou Paulo. E Paulo ficou sensível ao Espírito Santo, por isso ele foi um grande apóstolo, ele foi um grande profeta, ele foi um grande homem de Deus, porque ele ouvia o Espírito Santo. Por isso ele fundou várias igrejas, em todas as igrejas, em todos os lugares que ele chegava, ele fundava igreja, ele pregava a palavra, ele ganhava muitas almas. Então, meus amados, o segredo é dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Vamos ser como Paulo, dar mais ouvido. Quando Paulo foi chamado, ele não recuou, ele saiu para fazer a obra. Ele esperou o tempo certo. A partir do momento que ele foi ali, que ele teve aquele encontro com Jesus, ali no caminho de Damasco, ele teve aquele encontro, ele ficou 3 dias ali cego, orando, né, jejuando ali, esperando em Deus, e Deus enviou ali Ananias para orar por ele, né, interceder por ele, impor as mãos sobre ele, e ele ser cheio do Espírito Santo, e depois que ele foi cheio, ele ficou atento a ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, para sair para fazer a obra. Então nós devemos também, né? Devemos esperar o tempo de Deus e ser sensível à voz do Espírito Santo, para que nós possamos ter uma vida santa e abundante na presença de Deus. Então, meus amados, quero que vocês fiquem com essa palavra, medita, né? Nessas palavras de hoje a respeito de Paulo, a primeira e a segunda viagem missionária de Paulo, que foi um progresso, foi um sucesso, e que nós também podemos obter sucesso se formos sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, fique com Deus, fique com essa palavra, deixa seu joinha, deixa seu comentário e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.